Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o usual quando se pretende registrar nos anais do Congresso um documento, um texto, algo que mereça ser lembrado, é encaminhar o pedido da inserção nos anais da Casa por escrito. Vou tomar essa providência, senhor presidente, mas eu não gostaria de eu gostaria de registrar hoje o documento que vou pedir que se conte nos anais do Senado, que é um artigo pelo qual o ex-governador José Serra volta ao debate público pelas páginas do Estado de São Paulo. Um artigo denominado Nada Além dos Fatos, em que José Serra discorre com muita propriedade, disseca com a precisão de um cirurgião, ele que foi um grande ministro da Saúde sem ser médico, as causas que estão levando a um dos acontecimentos mais dramáticos da nossa história recente, que é a desindustrialização do Brasil. Isso o ex-governador faz apontando fatos, objetivamente, fatos que merecem ser do conhecimento de todos, por isso é que eu peço que este artigo seja inscrito nos anais do Senado. Eu não sei, senhor presidente, se Vossa Excelência foi alfabetizado em escola pública ou em escola particular. Eu fui alfabetizado em escola pública. Vossa Excelência também em escola pública. O senador Rubem Figueiredo se lembrava que ele que teve sua primeira infância no meio rural, naquela época os professores iam à casa dos alunos. Eu fui alfabetizado em escola pública. Em São José do Rio Preto, no grupo escolar Cardeal Leme, aos 7 anos de idade. Talvez tenha sido essa mesma idade na qual o senador Valdir Raupp aprendeu as primeiras letras. Era a idade usual. Primeiro ano do ensino fundamental, aprendia-se a ler e escrever. O que me traz à tribuna é exatamente esse tema. Porque eu me alfabetizei em 1952. Vejam, Vossa Excelência, faz mais de 60 anos. O Senado deve deliberar na semana que vem, na terça-feira que vem, sobre uma medida provisória 586, em que o governo federal, no bojo de um programa chamado Pacto Nacional por uma Alfabetização na Idade Certa, propõe que o Brasil adote como meta a alfabetização na escola pública aos 8 anos de idade, no terceiro ano do ensino fundamental. Então, quase 60 anos depois que eu fui alfabetizado, eu, Aloysio Nunes Ferreira, na escola pública aos 7 anos de idade, eu estarei votando aqui no Senado uma proposição do governo que propõe estabelecer como meta a ser atingida até 2022 a alfabetização dos alunos na escola pública com 8 anos. É realmente estarrecedor, senhor presidente. Estarrecedor. Dirão que hoje ainda há um bom contingente de alunos. A revista Veja, quando noticiou este programa, fala em 15% de crianças de 8 anos que ainda não foram alfabetizadas. Mas será que essa é uma situação com a qual nós devemos nos conformar? Senador Maldana, meta é desafio, meta é olhar para frente, meta é desejo de superar obstáculos, mediante a identificação daquilo que deve ser feito para tanto. O governo propõe uma série de medidas interessantes para atingir a meta da alfabetização. Não nego inteiramente o mérito dessa medida provisória. Propõe premiação de escolas, propõe reciclagem de professores, propõe que um contingente grande de professores sejam treinados na educação chamada de educação especial, propõe avaliações periódicas. Até aí, concordo. São medidas importantes. Merece aqui ou ali um reparo que procuraremos fazer, mas o centro da questão é que o governo olha para trás quando propõe a meta da alfabetização aos 8 anos de idade.
Veja, talvez o governo tivesse em mente ainda a situação anterior à que vige hoje, quando o ensino fundamental era de duração de 8 anos. E, portanto, as crianças se matriculavam aos 7 anos de idade. Se poderia ser razoável, dentro desse contexto, imaginar o seguinte: a alfabetização começa aos 7 anos e se conclui até o final do primeiro ano do ensino fundamental, ou, no máximo, até o final do segundo ano do ensino fundamental. Mas hoje, o ensino fundamental tem 9 anos de duração. As crianças se matriculam aos 6 anos de idade. Mais ainda, senhor presidente, o Plano Nacional, a proposta do Plano Nacional de Educação, que foi apresentada pelo governo, prevê que até 2016 nós tenhamos universalizado a pré-escola. Então não tem cabimento universalizar-se a pré-escola até em 2016 e depois jogar como uma meta para a alfabetização no ano de 2012 aos 8 anos de idade. Há alguma coisa errada aí que precisa ser corrigida. E nós temos a oportunidade de corrigi-la, porque esta medida provisória estará na nossa pauta, já está na pauta hoje, trancando a pauta, e será votada pelo Senado na próxima terça-feira. E nós temos uma oportunidade única de legislar sem estarmos premidos pela necessidade com que o calendário nos enfia goela abaixo determinadas matérias, sob pena que não podemos alterar, sob pena de fazê-las voltar para a Câmara e, com isso, acarretarmos a perda da eficácia. Pois essa medida provisória perde eficácia apenas no dia 18 de abril, senhor presidente. Então, nós temos tempo para examiná-la melhor, para adotar uma meta que seja realizável, é realizável pelo Brasil. E por que é realizável? Porque nas escolas particulares a alfabetização começa aos 6 anos de idade. O que nós, senadores, temos que fazer é adotarmos para a escola pública algo que é hoje moeda corrente, a prática corrente nas escolas particulares, sob pena de ampliarmos ainda mais o fosso que existe entre os alunos que cursam a escola pública e os alunos que cursam a escola particular. A aquisição da habilidade da leitura tem hora, tem idade. Por isso que o governo se preocupa em lançar um programa de alfabetização na idade certa. Porque há uma idade em que a criança tem mais capacidade de associar os sons dos fonemas às letras, de tal modo a adquirir uma capacidade, que hoje nos parece muito natural, de passar os olhos sobre os signos das letras e já sabemos qual é o som que elas significam. A criança que se alfabetiza mais cedo se abre para a aquisição de bens culturais, mais cedo faz desabrochar a sua inteligência. Por que condenar as crianças da escola pública a uma alfabetização tardia? Por quê? Se nós podemos corrigir. Eu faço esse apelo aos meus colegas senadores para que nós nos esforcemos para colocar essa questão fora do debate partidário. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência foi prefeito, foi governador, que é um dirigente importante do seu partido. Vamos, por um momento, esquecermos as nossas disputas e olharmos e procurarmos fazer alguma coisa juntos. Por acaso, há uma emenda do senador Álvaro Dias, mediante a qual se corrige esse problema da medida provisória 586, trazendo para os 6 anos de idade e para o primeiro ano do ensino fundamental o objetivo a ser alcançado pelo programa. Eu penso que nós devemos trabalhar nessa terça-feira, levando em conta que as crianças brasileiras não são do PT, não são do PSDB, do PSB, não têm candidato à presidência da República, são simplesmente cidadãos em potencial, são seres humanos que merecem ser
que merecem ter as suas potencialidades desenvolvidas naquilo que esteja ao nosso alcance fazer. E isso está ao nosso alcance. Isso está ao nosso alcance. Eu vejo aqui no plenário o presidente de um grande partido, o PMDB, o senador Waldir Raupp. E a Vossa Excelência também, senador. Eu dirijo esse apelo. E ao seu partido, ao PMDB. Vamos olhar com cuidado o SMP 586. Nós temos tempo para aperfeiçoá-la. Este é um dos raros momentos em que é possível estabelecer-se um diálogo adulto, maduro e soluções positivas para o nosso país a partir desse diálogo. Fica aqui esse apelo a todos os senadores para que nós possamos, nessa terça-feira, formular um pacto para valer para a educação no nosso país, visando exatamente aquele setor mais vulnerável, que é a criança que ingressa no ensino público, no primeiro ano do ensino fundamental. Não é complicado. Eu me lembro até hoje da minha primeira professora. Me lembro até hoje dela, dona Zenaide Cury, e da minha primeira cartilha, a cartilha Sodré. É perfeitamente possível, se nós nos afastarmos dos dogmas que hoje frequentam as faculdades de pedagogia, formularmos materiais pedagógicos simples, de confecção simples e de fácil acesso, para, com isso, fazermos realmente uma grande cruzada pela alfabetização na idade certa. Ouço a parte, se Vossa Excelência me permite, do senador Waldir Raupp. Vossa Excelência está abordando esse tema da educação com muita propriedade. Eu falava ainda há pouco aqui no programa da TV Senado, do programa Argumento, que nós precisamos investir mais na educação, na saúde, mas sobretudo na educação, porque através da educação consequentemente melhora a saúde também. Então, aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo de royalties de petróleo, né, de crescimento da economia, que espero que esse ano tenha um crescimento mais vigoroso, um crescimento mais forte. Somos a 6ª economia do mundo, por que não investir um pouco mais em educação? E, de minha parte, eu não tenho nenhuma objeção em discutir um pouco mais a MP 586, só se ela não trancar a pauta, porque hoje iríamos votar um projeto de interesse do meu Estado, que é a transposição dos servidores de Rondônia, que Vossa Excelência assinou como líder. Claro. Eu agradeço, né, o regime de urgência, o requerimento que eu aprovei na terça-feira para que a gente possa votar em regime de urgência, sem a tramitação nas comissões. Mas hoje não será mais possível votar porque a pauta está trancada em função que chegou aqui a MP 586 e tranca a pauta. Então, se a discussão terça-feira, né, evoluir para o desbloqueio da pauta, para continuar a discussão, eu não tenho nenhuma objeção, mas desde que não tranque a pauta para votar esse projeto de interesse do meu Estado, o Estado de Rondônia. Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. O projeto é de interesse do seu Estado e de interesse nacional também. Mas, à medida que Vossa Excelência se dispõe a examinar com simpatia a tese que estou apresentando dessa tribuna, fazer com que o Brasil adote um padrão que é adotado pela França, por Portugal, pelo Chile, por países que têm uma língua com a mesma complexidade que a nossa, pelas escolas particulares do Brasil. Eu creio que nós votaremos rapidamente e que ela não trancará mais a pauta. Ela irá para a Câmara para ser finalmente sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Obrigado.